Você já foi vítima de uma injustiça e deseja que isso acabe no mundo? Se sim, deixe nos comentários. Eu quero um mundo melhor. Agora, imaginem a cena. Uma delegada federal, Ana Clara, uma mulher de fibra e determinação, aceita uma missão secreta de altíssimo risco. Ela precisa se infiltrar em um presídio feminino de segurança máxima, disfarçada de uma simples viúva, Maria da Silva, acusada injustamente de um crime que não cometeu. O objetivo? Desmascarar um esquema de corrupção e abuso que se esconde por trás das muralhas da penitenciária. Ao cruzar os portões da prisão, Ana Clara, agora Maria, sente um calafrio percorrer sua espinha. A atmosfera é pesada, opressiva, carregada de dor e desesperança. Logo, a verdade sombria começa a se revelar. A prisão, que deveria ser um lugar de reabilitação, transformou-se em um verdadeiro inferno, um centro de exploração comandado por um carcereiro cruel e sádico, o inspetor Valdemar. Valdemar, um homem corpulento e de olhar frio, abusa de seu poder para subjugar as detentas. Ele as chama para seu escritório nas caladas da noite, prometendo favores em troca de sua dignidade. Nenhuma escapa de sua cobiça. Mulheres fragilizadas, sem esperança, são forçadas a se prostituir para sobreviver em meio àquele horror. Quando Maria, a delegada infiltrada, se torna mais uma prisioneira, ela também se vê na mira do inspetor Valdemar. Ele a assedia, a intimida, tenta quebrar sua resistência. Mas Ana Clara é forte e resiliente. Ela sabe que precisa suportar a aprovação para cumprir sua missão. Ela se mantém firme, recusando-se a ceder às investidas do carcereiro. Não vou permitir que me humilhem, pensa ela com os punhos cerrados. Mas, amigos, o que acontece? A seguir é algo que vai abalar as estruturas daquele sistema corrupto até a medula. Qual será a cartada final da delegada Ana Clara? Como ela pretende expor os crimes de Valdemar e libertar as prisioneiras daquele sofrimento? Assistam ao vídeo até o final para descobrir. Garanto que será uma experiência emocionante e inspiradora, que nos fará refletir sobre a importância da justiça e da luta contra a opressão. E atenção, não pulem partes do vídeo, não o abandonem pela metade. O conhecimento incompleto é como um veneno, pode nos levar a conclusões erradas. Assistam até o fim para entender toda a história e tirar suas próprias conclusões. Então, preparados para embarcar nessa jornada de coragem e determinação? Antes de começarmos, peço a todos que deixem um like generoso neste vídeo, se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade e deixem um comentário com a hashtag Justiça para Todos. Vamos juntos lutar por um mundo mais justo e igualitário. Eram quase 10 da noite. A tranquilidade da capital era palpável. Dentro de uma casa luxuosa do governo, Ana Clara, a delegada, debruçava-se sobre a mesa. Pilhas de arquivos, o brilho azul da tela do computador e o silêncio opressivo confirmavam. Não era uma noite qualquer. Seu olhar fixava-se em uma pasta volumosa. Nela a inscrição: Relatório Confidencial Irregularidades Presídio Feminino. Ana respirou fundo, reunindo forças, e abriu o documento. A primeira página a impactou profundamente. Acusações graves contra Valdemar, assédio sexual, agressões brutais e tortura psicológica contra as detentas, anexadas, fotos borradas, de origem anônima, e transcrições de áudios. Ana Clara sentiu o coração acelerar. Não era apenas o dever, era o clamor de seres humanos, os gemidos de mulheres abafados por anos. As investigações oficiais demoram, pensou, mas a dor dessas mulheres não pode esperar. Naquela noite, Ana Clara tomou a decisão. Se infiltraria na prisão, mas não com sua identidade. Seria Maria da Silva, uma viúva de 35 anos, pobre, acusada injustamente da morte do marido alcoólatra. Um caso forjado, documentos falsos, tudo meticulosamente planejado. Apenas 4 pessoas sabiam da missão. 3 dias depois, um carro da polícia parava diante dos imponentes portões da penitenciária feminina. Uma mulher descia, abatida, cabelos desalinhados, olheiras profundas, pulseiras quebradas. Era Ana Clara, agora Maria, entrando no inferno.
Na primeira noite, a alma de Maria se encolheu. A cela úmida, a comida intragável, os gritos e gemidos. Cada cela, uma história de sofrimento. Mas Ana Clara não se deixaria abater. Isso não é um teatro, é uma guerra. Serei a voz dessas mulheres. No dia seguinte, uma detenta se aproximou. Cuidado, amiga, se Valdemar te vir... Era Creusa, presa há anos sem julgamento. Por quê? Perguntou Maria. Creusa chorou. Ele chama à noite. Quem recusa, apanha, fica sem comida. O coração de Ana Clara sangrava, mas ela se manteve firme. Sabia que a luta seria árdua. Escondeu uma microcâmera na cela, gravando tudo. Seu uniforme e celular estavam com seu parceiro, o investigador Ricardo, do lado de fora. Na terceira noite, Valdemar surgiu. Obeso, olhar lascivo, a prepotência estampada no rosto. Novata? Perguntou sorrindo. Maria abaixou a cabeça. Maria? Respondeu apenas. Valdemar ergueu seu queixo. Bom, um ar novo para esta prisão. O corpo de Ana Clara estremeceu, mas seus olhos brilhavam. Checou a gravação. Tudo ok. Mas não. Conseguiu dormir. Os soluços a atormentavam. Prometeu. Nenhum grito será abafado. O fim começou. No quarto dia, 2 guardas a chamaram. Número 114, o inspetor quer te ver. Sala luxuosa, fotos obscenas, bebidas caras. Bem-vinda, minha rainha, disse Valdemar. Seu nome será o que eu quiser. Ana manteve o olhar baixo, a câmera registrando. Tudo. Quando Valdemar tentou tocar em seu corpo, ela recuou. Medo? Perguntou rindo. Sim, respondeu Ana, a voz trêmula. Aqui, medo não adianta. Tem que se acostumar, disse Valdemar, e chamou uma guarda. Leve-a para a ala VIP. Quero vigiá-la. A nova cela era um pouco melhor, mas vigiada. Às 2 da manhã, a porta abriu. Creusa sussurrou. Cuidado, ele pode vir a qualquer hora. Muitas se perderam aqui. Ana Clara sentiu os olhos marejarem, mas sua voz era firme. Sua voz não vai mais se chocar contra as paredes, Creusa. Eu prometo. As 2 noites seguintes foram horríveis. Valdemar tentou de tudo. Promessas, ameaças, investidas. Mas Ana resistiu, gravando cada palavra, cada gesto. Lágrimas, tremores, tudo parte da missão. Do lado de fora, Ricardo, disfarçado, de advogado, observava a prisão. A câmera registrava cada movimento. Salvava as imagens, monitorava os funcionários, contatava a mídia e superiores. Objetivo: resgatar Ana Clara e expor a quadrilha. E então a 4ª noite. Silêncio, a calmaria antes da tempestade. Valdemar avisou. Sua última chance. Ceda ou desapareça. Ana Clara não era frágil. Escondia um dispositivo, um botão, de pânico. Assim que Valdemar entrou, a luxúria nos olhos, ela acionou o alarme. Ricardo recebeu o sinal. A comissária de polícia, a promotora, jornalistas, todos a caminho. A noite sombria da prisão estava prestes a mudar. Ana Clara, agora Maria, esperava, os olhos flamejantes. As paredes tremiam. A missão chegava ao clímax. Às 23 horas, Valdemar saiu cambaleando, a garrafa na mão, a chave da cela VIP no bolso. Os guardas abriram caminho. Rotina. Abriu a cela. Acabou a palhaçada. Hoje você será minha. Ana recuou, a voz baixa. Servir ou revelar segredos? Valdemar parou. Que segredos? A voz de Ana era gélida. Não veste apenas o uniforme. Comanda um esquema. Creusa, Chabinã, tantas vítimas. Drogas, prostituição, assassinatos. Sua verdade. Não é? Valdemar riu. Quem vai acreditar em você, vadia? Ana disse friamente. Quem precisa já está ouvindo. Está ao vivo, o país todo vê. Valdemar se virou. A porta se abriu. A comissária, a promotora, jornalistas, Ricardo, todos entraram. Valdemar preso por estupro, tortura, corrupção e organização criminosa. Valdemar tentou fugir. Guardas o cercaram. Ana Clara revelou sua identidade. Delegada Federal Ana Clara. Olhou para a cela. Não é apenas a prisão de um criminoso. É a queda de um sistema que silencia mulheres há anos. Agora, a verdade ecoará.
tumulto. Documentos. Falsos, drogas, tudo descoberto. E então o diário. Por ordem de Almeida, Creuza foi transferida. A nova Maria para a cela VIP. Quebre-a como as outras. Os olhos de Ana Clara endureceram. Era a voz de todas as vítimas. No dia seguinte, reunião secreta. Um nome. Almeida, deputado federal. Influente, o verdadeiro mentor. O protetor de Valdemar. Ana sabia. Almeida era o alvo. Tinha provas. Mas o caso era delicado. Envolver um deputado poderoso poderia gerar um caos político. Então planejou com a Polícia Federal. Recebeu uma ligação. Uma voz trêmula. Delegada, sou Shabnam, vítima do esquema. Sei do esconderijo de Almeida. Mas minha vida corre. Perigo, ajude-me. Ana agiu rápido. No dia seguinte, disfarçada, encontrou Shabnam. Foram para uma fazenda isolada. Um lugar sinistro, com câmeras, seguranças, portas secretas. Ali Almeida organizava festas, leiloava mulheres. Almeida suspeitava de Ana. Não a deixem viva. Ela é delegada, nos destruirá. Ana Clara estava em uma missão suicida, mas não temia, decidida a acabar com a corrupção. Durante uma reunião, um entregador deixou um pacote suspeito. Um vestido queimado, um bilhete. O fogo que começou vai te consumir. Você é nossa inimiga. Ana não se abalou. Naquela noite, soube que Almeida faria uma festa na fazenda. Levaria meninas da prisão. Era a chance. Deu início à Operação Noite de Justiça. Às 21 horas partiu com a equipe, mas em uma ponte um caminhão os atingiu. Ricardo morreu. Ana Clara ficou gravemente ferida. Acidente? Não, sabotagem. O motorista confessou. A ordem era impedir a delegada a qualquer custo. Ana Clara despertou e disse: continuem a operação, nem que eu vá de maca. Enfaixada, sentindo dor, mas com a determinação inabalável, juntou-se à ação. A Polícia Federal cercou a fazenda. À meia-noite as portas foram arrombadas. Tiros, gritos, caos. Almeida tentou fugir, mas foi preso. As 5 meninas foram libertadas. Entre elas, Creuza, antes dada como morta. No tribunal, a multidão gritava: Delegada Ana Clara, heroína! Cadeia para os criminosos! Ana discursou: transformamos criminosos como Almeida em políticos. Nosso erro. Peço que o punam com rigor. Eles transformaram as prisões em um inferno. Com base nas provas, o tribunal condenou Almeida à prisão perpétua. O Ministério da Justiça condecorou Ana com a medalha de honra. Mas ela não foi à cerimônia. Visitou o centro de reabilitação. As mulheres a abraçaram. Delegada, nos devolveu a dignidade. Ana Clara se emocionou. Agora terão uma nova vida. Meses depois, recebeu um convite para ser ministra da Justiça. Recusou. Meu lugar é onde há injustiça, onde a justiça precisa ser feita. Um repórter perguntou: não tem medo de inimigos tão poderosos? Ana Clara sorriu. Se uma mulher pode se infiltrar em uma prisão, qualquer um pode mudar o sistema. E com este sorriso, uma nova era de justiça começou. A recusa de Ana Clara em assumir o Ministério da Justiça reverberou por todo o país. A imprensa e a população, que a elevavam à heroína, questionavam sua decisão. Por que não aproveitar a oportunidade para mudar o sistema de dentro para fora? Indagavam os jornais. Mas Ana Clara tinha seus próprios planos, e eles eram muito maiores do que qualquer cargo político. Enquanto a poeira baixava e Almeida definhava na prisão, a delegada se dedicou a algo que a consumia internamente: entender a teia de relações que permitiu a um criminoso como Almeida ascender ao poder. Ela sabia que a corrupção não se limitava a uma única pessoa, mas era um câncer enraizado em diversas instituições. Ana Clara mergulhou em documentos, arquivos e depoimentos, desvendando uma complexa rede de políticos, empresários e policiais corruptos que protegiam Almeida e lucravam com seus crimes. Cada descoberta era como uma facada em seu coração. A revelação de um sistema podre que minava os alicerces da justiça. No entanto, em meio a essa busca incessante por respostas, Ana Clara se deparou com uma pista inesperada, algo que a fez questionar tudo o que acreditava saber sobre o caso.
Durante uma revisão minuciosa dos arquivos de Almeida, ela encontrou um documento confidencial, um relatório assinado por um agente da Polícia Federal, um nome que lhe era familiar. Ricardo, seu parceiro, o homem que morreu no atentado da ponte. O relatório, datado de alguns meses antes da Operação Noite de Justiça, detalhava uma investigação secreta sobre as atividades financeiras de Almeida. Mas o que chamou a atenção de Ana Clara foi uma anotação manuscrita ao final do documento, uma frase enigmática que a deixou perplexa. Almeida não é o fim da linha. Siga o dinheiro. Ana Clara releu a frase repetidas vezes, tentando decifrar seu significado. Siga o dinheiro, murmurava ela, com a testa franzida. O que Ricardo queria dizer? Para onde o dinheiro de Almeida estava sendo direcionado? E por que ele não havia compartilhado essa informação com ela antes de morrer? A delegada sentiu um nó se formar em sua garganta. Será que Ricardo havia descoberto algo que o colocou em perigo? Será que sua morte não foi apenas um acidente, mas sim uma execução premeditada? A dúvida a corroía por dentro, a sensação de que estava prestes a desvendar um segredo sombrio que poderia abalar as estruturas do poder. Com o coração apertado, Ana Clara decidiu seguir a pista deixada por Ricardo. Ela sabia que estava se aventurando em território desconhecido, que o caminho seria perigoso e repleto de obstáculos. Mas a lealdade ao seu parceiro e a sede por justiça a impulsionavam a seguir em frente, a desvendar a verdade, custe o que custasse. A partir daquele momento, Ana Clara se transformou em uma investigadora ainda mais obstinada. Uma sombra implacável que perseguia cada centavo, cada transação, cada pista que pudesse levá-la ao destino final do dinheiro de Almeida. Ela sabia que estava jogando um jogo perigoso, que seus inimigos eram poderosos e não hesitariam em eliminá-la caso se sentissem ameaçados. Mas Ana Clara não se importava. Ela estava disposta a arriscar sua própria vida para expor a verdade e levar os responsáveis à justiça. Enquanto Ana Clara seguia o rastro do dinheiro, outras peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Creusa, a ex-detenta resgatada durante a Operação Noite de Justiça, procurou Ana Clara com informações valiosas. Durante seus anos na prisão, Creusa havia ouvido boatos, conversas sussurradas sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Almeida e um grupo de empresários influentes. Creusa se tornou uma informante essencial para Ana Clara, fornecendo pistas e informações que a ajudaram a avançar na investigação. Juntas, as duas mulheres, unidas pela dor e pela sede de justiça, formaram uma aliança improvável, uma força imparável que desafiava o poder dos corruptos. A investigação de Ana Clara a levou a descobrir empresas fantasmas, contas bancárias em paraísos fiscais e transações financeiras complexas que envolviam milhões de reais. Ela percebeu que Almeida era apenas um peão em um jogo muito maior, uma engrenagem em uma máquina de corrupção que movia montanhas de dinheiro ilícito. Quanto mais se aprofundava na investigação, mais Ana Clara se sentia observada, seguida, ameaçada. Ligava os pontos e percebia que o atentado que tirou a vida de Ricardo não fora obra de Almeida. A cada dia, a sensação de perigo se intensificava, a certeza de que seus inimigos estavam cada vez mais perto. Mas ela não se intimidava. Ana Clara sabia que a verdade valia a pena lutar, que o futuro do país dependia de sua coragem e determinação. E em meio a esse turbilhão de investigações e ameaças, Ana Clara encontrou um novo aliado, alguém que a surpreendeu e a emocionou profundamente. Durante uma visita ao túmulo de Ricardo, ela conheceu Mariana, a viúva do investigador, uma mulher forte e determinada que compartilhava o mesmo desejo de justiça. Mariana revelou a Ana Clara que Ricardo havia lhe contado sobre a investigação secreta de Almeida e sobre a frase enigmática: "Siga o dinheiro". Ela também confessou que Ricardo havia lhe entregado uma pasta com documentos importantes, provas, que poderiam incriminar os envolvidos no esquema de corrupção. Com os documentos em mãos e o apoio de Mariana, Ana Clara sentiu que estava cada vez mais perto de desvendar a verdade. Mas ela sabia que precisava agir com cautela, que seus inimigos estavam à espreita, prontos para atacar. O jogo estava prestes a mudar,
e Ana Clara estava preparada para dar o cheque-mate. O que Ana Clara descobrirá nos documentos de Ricardo? Quem está por trás de Almeida, controlando os fios da corrupção? E qual será o preço que ela terá que pagar para desvendar a verdade? A pasta que Mariana entregou a Ana Clara era modesta, gasta pelo tempo, contrastando com o peso do seu conteúdo. Elas se encontraram em um lugar discreto, um café simples afastado do centro, onde pudessem falar sem ser notadas. A luz fraca da tarde que entrava pela janela lançava sombras sobre a mesa, enquanto Ana Clara abria cuidadosamente o invólucro. Mariana observava, os olhos fixos na delegada, uma mistura de esperança e apreensão no olhar. Aqueles documentos eram a última missão de Ricardo, a herança de sua luta. Dentro da pasta havia uma pilha de papéis. Inicialmente, recibos, extratos bancários com movimentações suspeitas. Listas de empresas que Ana Clara já havia identificado como laranjas no esquema de Almeida. Era a confirmação do rastro do dinheiro que ela vinha seguindo. Mas Ricardo não se limitaria a isso. Ele era metódico, implacável em suas investigações. Ana Clara folheou os documentos, o silêncio pesado no ar, quebrado apenas pelo barulho sutil das páginas virando. Então, suas mãos pararam. Um calafrio percorreu sua espinha. Ali, em uma folha de papel timbrado que parecia oficial, havia um diagrama, complexo, interligado, mostrando a estrutura do esquema. No centro, Almeida. Conectado a ele, uma rede de nomes de empresários, políticos, e mais acima, em um círculo maior, com uma linha grossa ligando-o diretamente a Almeida, estava um nome que fez o sangue de Ana Clara gelar. Dr. Sérgio Fontoura, secretário estadual de Segurança Pública. O homem que havia publicamente elogiado a ação de Ana Clara na prisão. O homem que, em tese, era seu superior indireto na cadeia de comando da segurança pública. Aquele que deveria estar combatendo o crime, não o orquestrando. Ana Clara ergueu os olhos, pálida. Mariana sentiu a mudança na atmosfera. O que foi, Ana? O que ele encontrou? A delegada respirou fundo, tentando processar a magnitude da descoberta. Mariana, Ricardo descobriu quem estava no topo, acima de Almeida, controlando tudo. Sua voz era baixa, carregada de uma incredulidade amarga. É o secretário Fontoura. Mariana levou a mão à boca, os olhos arregalados. Fontoura? O homem que aparecia na TV falando em combate ao crime? A ficha caiu. Ricardo não foi morto por Almeida. Ele foi eliminado porque descobriu que a podridão chegava aos mais altos escalões do poder, a própria estrutura que ele jurou proteger. Seu último ato, a nota enigmática "Siga o dinheiro", foi um grito de alerta, uma tocha que ele passou adiante. Uma onda de dor e raiva varreu Ana Clara. A morte de Ricardo ganhou um novo significado, mais cruel e deliberado. Ele não foi uma vítima colateral, foi um alvo. E agora Ana Clara entendia o perigo que ele enfrentava e o perigo que ela mesma passava a enfrentar. Lutar contra Almeida era arriscado. Lutar contra o secretário de segurança era quase suicídio. Ele tinha o controle das polícias, dos recursos, da informação. Ele podia esmagá-la antes mesmo que ela pudesse dar um passo. No entanto, a indignação superou o medo. A imagem de Ricardo, de Creuza, de todas as mulheres sofridas da prisão, de todas as vítimas de um sistema corrupto, fortaleceu sua resolução. Ela olhou para Mariana, os olhos marejados de tristeza pelo marido, mas acesos por uma fúria silenciosa. Ele sabia, Mariana. Ricardo sabia o quão fundo isso ia, e ele te deixou isso para que a gente pudesse continuar. Mariana assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por ele, Ana. Por todos eles. Não podemos parar agora. Com a adrenalina correndo nas veias, Ana Clara começou a examinar os outros documentos na pasta. Havia mais. Relatórios detalhados sobre reuniões secretas de Fontoura com empresários, registros de voos particulares não declarados, até mesmo fotos tiradas à distância, que mostravam Fontoura em encontros suspeitos com figuras conhecidas do crime organizado e do tráfico de drogas. Ricardo havia construído um dossiê incrivelmente completo, arriscando a vida em cada etapa. Havia também um caderno pequeno de capa preta, que parecia ser o diário de campo de Ricardo. Em uma página, uma anotação apressada. O elo
J. Ele é o contato direto, sem digital. J. Quem era J? Um novo mistério. Mas Ricardo apontava para um elo direto com Fontoura, alguém que operava sem deixar rastros digitais, provavelmente o responsável pela comunicação e pelas operações mais sensíveis. Ana Clara e Mariana passaram horas no café, revisando cada página, cada anotação. O quebra-cabeça se tornava assustadoramente claro. Almeida era apenas a fachada midiática, o político corrupto que lavava o dinheiro e controlava certos braços do esquema, como a exploração na prisão. Mas a cabeça pensante, o verdadeiro poder por trás do trono, era o secretário Fontoura, usando sua posição para garantir impunidade e expandir os negócios ilícitos. A descoberta do envolvimento direto de Fontoura mudou tudo. Eles não podiam simplesmente entregar o dossiê a qualquer autoridade. Fontoura tinha influência em todo lugar. Denunciá-lo sem uma estratégia perfeita seria assinar suas próprias sentenças de morte. Eles precisavam de mais do que provas. Precisavam de uma forma de tornar essas provas públicas e incontestáveis, de uma maneira que Fontoura não pudesse abafar ou distorcer. Ana Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. A luta que começou nas celas úmidas de uma prisão feminina agora a colocava diretamente contra um dos homens mais poderosos do Estado, protegido por uma rede de corrupção que parecia inabalável. Mas ela tinha a verdade. E a verdade, ela acreditava, ainda tinha poder. A questão era, como usá-lo para atingir Fontoura sem ser destruída no processo? O próximo passo seria o mais perigoso de todos. A noite caiu lá fora, e no interior, do café, a luz amarela da luminária parecia iluminar não apenas os papéis, mas também a intensidade nos rostos de Ana Clara e Mariana. A dor pela perda de Ricardo se misturava à determinação de honrar sua memória e sua luta. Elas sabiam que estavam entrando em um jogo onde as regras eram ditadas pelos adversários, onde a confiança era um luxo e a traição, uma arma. Mas elas tinham uma à outra, e a verdade guardada naquela pasta. E isso elas esperavam seria suficiente. O jogo, agora, era pessoal, e as apostas eram altíssimas. A adrenalina pulsava nas veias de Ana Clara, misturada com uma fria determinação. O dossiê de Ricardo era uma bomba-relógio, e ela precisava detoná-la no momento certo, no lugar certo, antes que Fontoura pudesse desativá-la. A questão era como. Mariana, com os olhos vermelhos, mas cheios de uma coragem recém-descoberta, sugeriu: e se entregássemos para a mídia? Um grande jornal, um programa de TV de denúncias? Ana Clara ponderou. É arriscado, Mariana. Fontoura tem tentáculos em todo lugar. Ele pode comprar o silêncio de jornalistas, intimidar veículos de comunicação, fabricar provas contra nós. Ela suspirou, a tensão gravada em seu rosto. Precisamos de algo mais, algo que seja a prova de balas. De repente, uma faísca brilhou nos olhos de Ana Clara. A internet, ela disse a voz firme. Um site anônimo, protegido, com provas irrefutáveis. Um lugar onde as pessoas possam acessar os documentos, os vídeos, as fotos, sem que Fontoura possa censurar ou controlar. A ideia era ousada, mas inteligente. Um site anônimo, hospedado em servidores fora do país, com criptografia de ponta, poderia ser a chave para expor Fontoura sem se expor diretamente. Mas para isso, precisariam de ajuda. Ajuda especializada. Ana Clara pensou em alguém que conheceu durante a Operação Noite de Justiça, um hacker brilhante que havia colaborado com a polícia na investigação dos crimes cibernéticos de Almeida. Lucas, um jovem geek com um senso de justiça aguçado. No dia seguinte, Ana Clara e Mariana se encontraram com Lucas em um cybercafé discreto. Lucas, um rapaz magro de óculos grossos, ouviu atentamente o relato de Ana Clara, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa. Quando a delegada terminou de falar, Lucas respirou fundo. "Tás pesado", ele disse, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. "Mas eu topo. Fontoura é um verme. Ninguém pode estar acima da lei." Lucas explicou que poderia criar um site anônimo à prova de hackers e de censura, mas precisaria de tempo e recursos. Ana Clara e Mariana
prometeram fornecer todo o apoio necessário. A partir daquele momento, eles formaram um trio improvável, unidos por um objetivo comum: derrubar um gigante da corrupção. Enquanto Lucas trabalhava febrilmente na criação do site, Ana Clara e Mariana se concentravam em organizar e digitalizar os documentos do dossiê de Ricardo. Cada página, cada foto, cada vídeo era meticulosamente catalogado e preparado para ser carregado no site. Era um trabalho exaustivo, mas elas sabiam que cada detalhe era crucial. À medida que se aproximava o lançamento do site, a tensão aumentava. Ana Clara sentia que estavam sendo vigiadas de perto, que Fontoura e seus capangas estavam à espreita, prontos para atacar. Ela redobrou os cuidados, mudando de endereço constantemente, evitando lugares públicos, comunicando-se apenas por meio de telefones descartáveis. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no dossiê, Ana Clara recebeu uma ligação anônima. Uma voz rouca sussurrou em seu ouvido: "Delegada, pare com isso. Você está brincando com fogo. Fontoura não vai hesitar em te eliminar." O sangue de Ana Clara gelou. Ela sabia que a ameaça era real, que seus inimigos estavam dispostos a tudo para proteger seus segredos, mas ela se recusava a ceder. A determinação em seus olhos ardia como uma chama. Na manhã seguinte, Ana Clara recebeu uma visita inesperada. Um homem elegante de terno e gravata se apresentou como advogado do secretário Fontoura. Ele entregou a Ana Clara uma carta com um tom conciliatório e ameaçador ao mesmo tempo. Na carta, Fontoura negava qualquer envolvimento em atividades ilícitas e oferecia a Ana Clara um acordo. Em troca de seu silêncio, ele a promoveria a um cargo de destaque na Polícia Federal e lhe garantiria uma vida confortável e segura. Era uma proposta tentadora, uma chance de escapar do perigo e da perseguição. Mas Ana Clara não se deixou seduzir. Ela rasgou a carta em pedaços e jogou-os no lixo. "Diga ao seu cliente que eu não sou vendável", ela disse ao advogado com um sorriso gélido, "e que a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde." O advogado a encarou com desprezo. "Você vai se arrepender dessa decisão", ele disse, antes de se virar e sair. Ana Clara sabia que havia acabado de declarar guerra à Fontoura, mas ela não se importava. Estava disposta a lutar até o fim, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. Finalmente, chegou o dia do lançamento do site. Lucas, exausto, mas radiante, anunciou que tudo estava pronto. Ana Clara e Mariana se reuniram em frente ao computador, seus corações batendo forte. Lucas digitou o endereço do site e pressionou Enter. Na tela surgiu uma página simples com um título impactante: "A Verdade Sufocada". Abaixo, um texto curto e direto: "Este site contém provas irrefutáveis de corrupção e crimes cometidos pelo secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Sérgio Fontoura. A verdade não pode ser silenciada." Com um clique, Ana Clara liberou o dossiê de Ricardo para o mundo. As provas, os documentos, os vídeos, as fotos, tudo estava ali, à disposição de qualquer um que quisesse ver. A bomba havia sido detonada. Em questão de minutos, o site se tornou viral. Milhares de pessoas acessavam, compartilhavam, comentavam. A notícia se espalhou como um incêndio, alcançando jornais, emissoras de TV, sites de notícias. A verdade sufocada havia ganhado vida. Fontoura, em choque, tentou controlar a situação. Acionou seus contatos na mídia, na polícia, no governo, mas era tarde demais. A informação já estava solta, incontrolável. As pessoas exigiam respostas, investigações, punições. Diante da pressão popular, o governador do estado foi obrigado a afastar Fontoura do cargo e anunciar a abertura de uma investigação rigorosa. A Polícia Federal, antes hesitante, entrou em ação, prendendo Fontoura e seus principais cúmplices. O escândalo abalou o país, revelando a extensão da corrupção e a ousadia dos criminosos. Ana Clara, de heroína anônima, tornou-se um símbolo de resistência e esperança. Mas a luta ainda não havia terminado. Fontoura, mesmo preso, continuava a exercer influência e a ameaçar Ana Clara e Mariana. Ele sabia que elas eram as responsáveis pela sua queda e jurou vingança. Uma noite, enquanto voltava para casa,
Ana Clara foi emboscada por um grupo de homens armados. Mariana, que estava com ela, foi baleada e gravemente ferida. Ana Clara, desesperada, conseguiu escapar e pedir ajuda. Mariana foi levada para o hospital em estado crítico. Ana Clara, com o coração em pedaços, jurou que não descansaria enquanto Fontoura e seus capangas não pagassem pelo que fizeram. A batalha final estava prestes a começar, e Ana Clara, com a coragem de uma leoa ferida, estava pronta para tudo. A fúria de Ana Clara era um fogo gelado. Sentada ao lado do leito de hospital onde Mariana lutava pela vida, cada bip das máquinas era uma tortura, cada respiração frágil um lembrete do preço pago pela verdade. Ricardo se foi, agora Mariana pendia por um fio, vítima da mesma crueldade que Fontoura representava. Aquele ataque não foi aleatório, foi uma mensagem que falhou. Eles não a quebraram, apenas a endureceram. Com os olhos fixos nos documentos de Ricardo, especialmente na anotação sobre J, Ana Clara sentiu que a resposta estava ali, dançando nas entrelinhas. O elo, JJ, ele é o contato direto, sem digital. Ricardo sabia que J era a chave para o verdadeiro poder por trás de Fontoura, o ponto de controle que orquestrava tudo, garantindo que as digitais não chegassem a ele. Quem, na hierarquia do poder, poderia operar assim? Alguém com acesso irrestrito, alguém que não precisava deixar rastro porque fazia as regras ou estava acima delas. Ana Clara voltou ao caderno de Ricardo. Ele era meticuloso. Havia mais: mapas mentais, fluxogramas e uma sequência de datas e horários aparentemente aleatórios. Ana Clara os cruzou com os próprios registros de sua missão infiltrada. Eram os horários exatos de comunicações sigilosas que ela e Ricardo tiveram durante a operação na prisão. Eram os momentos em que eles recebiam luz verde para certos movimentos ou avisos codificados. Esses contatos eram feitos através de um canal seguro, supostamente ultra-secreto, gerenciado por um setor especial dentro da própria Secretaria de Segurança, supervisionado por... Seu coração parou. O setor era supervisionado por um homem, acima de Fontoura na estrutura formal, mas que parecia operar nas sombras. O subsecretário de Inteligência, Dr. Otávio Vasconcelos. Um nome respeitado, figura discreta, sempre elogiando o trabalho da polícia em público, mas raramente aparecendo em operações. Ele era J. Otávio Vasconcelos, o homem que aprovou o risco da missão de infiltração, o homem que recebeu os relatórios de Ricardo, o homem que, sob o pretexto de segurança, controlava as comunicações mais sensíveis. Ele não precisava de digitais porque ele era o guardião do sistema, o ponto cego onde as provas desapareciam. Ele estava usando a própria estrutura de inteligência para proteger a rede criminosa. E ele usou Ana Clara, a heroína, como fachada, ou talvez como um teste. Se ela tivesse falhado, seria apenas mais uma vítima. Quando ela teve sucesso demais, virou uma ameaça. A raiva que Ana Clara sentia por Fontoura empalideceu diante da fria repulsa por Otávio. Fontoura era um predador sádico. Otávio era um parasita sorrateiro, escondido na luz, usando sua posição para corromper o que deveria proteger. Ele não agia por paixão ou vício, mas por poder e ganância calculista. Ele era o cérebro que garantia a impunidade. Ele foi quem traiu Ricardo e quem mandou atirar em Mariana. Ana Clara sabia que não podia confrontar Otávio diretamente na secretaria. Ele tinha olhos e ouvidos em todos os cantos. Ela precisava ser mais esperta, mais rápida. A única arma que tinha era a verdade, amplificada pela a verdade sufocada. Mas precisava de mais provas contra Otávio, provas que o ligassem à Fontoura e aos crimes de forma inegável. Ricardo tinha o elo, o diagrama, mas faltava o agora, a conexão atual. Lucas, o hacker, foi a ponte. Analisando os fluxos de dados protegidos do site, ele notou tentativas persistentes de rastreamento e invasão, vindas de IPs que não eram do submundo do crime, mas de redes governamentais de alta segurança. Alguém lá dentro está desesperado para derrubar o site, Ana. Lucas informou por um canal seguro.
Eram os IPs ligados ao setor de inteligência. Ana Clara traçou um plano audacioso, beirando a imprudência, mas perfeito para atrair Otávio para fora de seu covil. Ela usaria a própria verdade sufocada como isca. Com a ajuda de Lucas, ela preparou uma nova publicação no site, agendada para dali a 24 horas. O título: A Verdade Completa, o rosto por trás de Fontoura. O conteúdo inicial era vago, apenas insinuando a existência de um mentor poderoso e discreto. A verdadeira bomba, as provas contra Otávio extraídas do dossiê de Ricardo e as novas conexões encontradas, seria liberada automaticamente, caso Ana Clara não enviasse um código de segurança a cada 30 minutos, ou se suas coordenadas geográficas parassem de se mover. Um gatilho de segurança com base em sua própria vida. A notícia da publicação iminente se espalhou como pólvora. O pânico irrompeu nos círculos de poder. Otávio, seguro em sua invisibilidade até então, sabia que seu disfarce estava ameaçado. Ele não podia arriscar que a verdade completa viesse à tona. Ele precisava silenciar Ana Clara, pessoalmente. Ana Clara escolheu o local do confronto, o mesmo cybercafé discreto onde se encontrou com Lucas e Mariana pela primeira vez. Um lugar público o suficiente para inibir um ataque frontal, mas com câmeras de segurança e rotas de fuga que ela e Lucas haviam mapeado. Ela estava sozinha, sentindo a falta do olhar vigilante de Ricardo, da presença calma de Mariana. Mas a força deles estava com ela. No bolso, um telefone descartável com o aplicativo que enviaria o código de segurança. Em outro, um pequeno dispositivo de gravação de áudio, mais uma arma secreta. À hora marcada, um carro escuro parou na rua. Otávio Vasconcelos desceu. Ele não trazia seguranças ostensivos. Seu poder residia na discrição. Entrou no café, impecável em seu terno, olhando ao redor com olhos frios e analíticos. Reconheceu Ana Clara em uma mesa no fundo. Aproximou-se, um sorriso forçado nos lábios. Delegada Ana Clara, que surpresa encontrá-la aqui, disse Otávio, a voz baixa e controlada. Ana Clara não sorriu. Não é surpresa, secretário. Eu sabia que o senhor viria. Otávio sentou-se à sua frente, a máscara começando a se desfazer. Você cometeu um erro grave, delegada. Brincando com fogo. Ou melhor, com a verdade. A verdade não é um brinquedo, secretário. Ana Clara rebateu, a voz firme. É o que seu amigo Ricardo buscava, o que Mariana quase pagou com a vida. Otávio estremeceu levemente ao ouvir o nome de Ricardo. Ricardo era um bom policial. Uma pena, o acidente. Não foi acidente, Ana Clara disse, olhando-o diretamente nos olhos. Assim como Mariana não foi um alvo aleatório. O senhor mandou fazer isso, não foi? Para me calar, para proteger seu pequeno império de sujeira. Um silêncio tenso pairou. Otávio a encarou, avaliando-a. Por fim, o sorriso forçado desapareceu, substituído por uma expressão de desprezo e arrogância. Você é inteligente, delegada. Uma pena que a inteligência a tenha levado a um beco sem saída. Ele inclinou-se, a voz ainda mais baixa. Sim, fui eu. E não me arrependo. Ricardo estava fuçando onde não devia. Mariana estava com você, consequências indesejadas. Ana Clara sentiu um arrepio de horror e nojo. A frieza com que ele confessou. Consequências? O senhor fala de vidas como se fossem papéis descartáveis. Neste jogo, delegada, são. A ordem precisa ser mantida, e a ordem tem um preço. Você perturbou essa ordem. Expôs Fontoura, um peão útil, mas barulhento. Agora está ameaçando a estrutura real. Otávio pegou um envelope do bolso interno do paletó. Aqui está a minha proposta final. Uma soma que compraria muitas vidas confortáveis. Você desaparece, o site some e ninguém mais ouve falar nisso. Ou... Ele fez uma pausa calculada. Seus olhos frios como gelo. Ou você e todos que a ajudaram, incluindo seu amiguinho hacker, desaparecem de forma permanente. A verdade sufocada será a verdade enterrada com vocês. Ana Clara sentiu a ira subir por sua garganta, mas manteve a calma. Enviou o código de segurança pelo aplicativo. A gravação continuava.
O senhor subestima as pessoas, secretário. Acha que tudo pode ser comprado ou silenciado. Otávio riu suavemente, um som desagradável. Acha que está me gravando? Delegada? Que fofo! Meu setor bloqueia qualquer sinal de gravação ou transmissão dentro de um raio de 100 metros. Sou o subsecretário de inteligência. Lembre-se, não sou tão amador quanto Fontoura. Ana Clara sentiu um frio na barriga. Ele estava certo. Ricardo o chamou de sem digital. Ele antecipou tudo, mas ela tinha uma última carta. Talvez o senhor bloqueie sinais, secretário, ela disse, pegando o telefone descartável e exibindo o aplicativo do gatilho. Mas não pode bloquear a internet. Se este telefone parar de se mover, ou se eu parar de enviar este código, a verdade completa sobre Otávio Vasconcelos vai explodir na rede. Provas, documentos, a ligação com Fontoura, a confissão sobre Ricardo e Mariana, tudo. O sorriso de Otávio vacilou. Ele analisou o telefone, o aplicativo, o olhar sério de Ana Clara. Percebeu que ela não estava blefando. Ela havia transformado sua própria segurança em um gatilho para a bomba. Sua jogada é ousada, delegada, ele admitiu, a voz tensa, mas ingênua. Você acha que pode me derrubar assim? Tenho anos de segredos guardados, testemunhas, provas plantadas. Posso descreditar você antes que qualquer coisa se torne viral. Pode tentar, secretário, Ana Clara respondeu, enviando outro código. Mas duvido que o país acredite que uma delegada que se infiltrou em uma prisão e expôs um deputado e um secretário esteja inventando tudo. O site já tem credibilidade e o povo está sedento por justiça. Eles acreditaram em mim uma vez. Acreditarão de novo. Otávio afitou a arrogância se transformando em puro ódio. Ele era um predador encurralado. Ele precisava do telefone. Você não vai sair daqui com isso, ele sibilou, sua mão movendo-se rapidamente em direção à mesa. Mas Ana Clara foi mais rápida. Com um movimento ágil, ela não pegou o telefone, mas o diário de Ricardo, que estava disfarçado em sua bolsa. Arremessou-o com força contra a janela do café. O vidro estilhaçou com um barulho alto. O barulho atraiu a atenção. Pessoas olharam. Alguém gritou. Otávio congelou por um instante, furioso com a distração. Sua tola, ele rosnou, percebendo que ela não estava fugindo, mas criando caos. Nesse momento, Lucas, que monitorava tudo à distância e havia sido alertado pelo barulho que algo estava errado, começou a agir. Ele liberou uma pequena parte das provas contra Otávio na rede como um aviso, um teaser, a ligação com Fontoura, um extrato de uma conta suspeita, a data da morte de Ricardo ligada a uma reunião secreta de Otávio. A notícia começou a borbulhar nas redes sociais. Lá fora, uma viatura da Polícia Federal, chamada por Ana Clara, com um código pré-estabelecido assim que Otávio se sentou, parou na porta. Secretário Otávio Vasconcelos, disse um dos agentes federais ao entrar no café, a voz firme. Temos uma ordem de prisão contra o senhor por obstrução de justiça, organização criminosa e suspeita de envolvimento em homicídio. Otávio. Vasconcelos, o subsecretário sem digitais, foi pego. Em um cybercafé desarmado, traído pela própria arrogância e pelo gatilho de segurança de uma mulher que ele subestimou. O olhar que ele lançou a Ana Clara enquanto era algemado era puro veneno. Mas nos olhos de Ana Clara havia apenas a luz fria da justiça finalmente alcançada. Do hospital, a notícia chegou. Mariana saiu do estado crítico. Ela sobreviveria, marcada, mas viva. A prisão de Otávio desencadeou uma avalanche. A estrutura se desmoronou. Sem o guardião invisível, a rede de Fontoura e os outros cúmplices foram expostos em sua totalidade. Investigações em cascata derrubaram políticos, empresários, policiais corruptos. O país assistiu, chocado, ao desmantelamento de um esquema que operava nas entranhas do poder há anos. Ana Clara, a delegada que se tornou Maria da Silva para desmascarar a dor, e depois se tornou a caçadora da verdade para honrar os que caíram, recusou o ministério mais uma vez. Seu lugar não era no palácio, mas nas ruas, nos becos escuros, onde a justiça ainda era uma esperança frágil. Visitou Mariana no hospital. Segurou sua mão, sentindo a cicatriz que a batalha deixou nelas. Conseguimos, Mari. Por ele. Por todas elas. Mariana sorriu,
um sorriso cansado, mas vitorioso. Ricardo estaria orgulhoso, Ana. A luta não acabou. A corrupção é uma erva daninha persistente. Mas pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia mais leve. As paredes da penitenciária feminina começavam a respirar esperança. As vítimas encontravam voz. Ana Clara, olhando para o horizonte, sabia que novos desafios viriam. Mas ela estava pronta. Com o legado de Ricardo e a resiliência de Mariana em seu coração, ela era a guardiã de uma verdade que não podia mais ser sufocada. E com um arrepio emocionante, o país percebeu que a era da impunidade estava talvez finalmente chegando ao fim.